Estamos aqui novamente para mais um programa Saúde em Você, diretamente do Estúdio Caras. E hoje eu tenho o grande prazer de receber o Dr. André Evaristo Marcondes, aliás, um grande amigo nosso, da família, e fora isso, é um renomado médico na área de ortopedia e especialista em cirurgia de coluna. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Tarcísio. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Manda um beijo na Duda. Com certeza. Se a gente tiver sorte nas crianças. Já está quase chegando. Logo ela está de volta. Está fazendo falta aqui no programa. Está fazendo falta, mas você está representando muito bem a família. Muito obrigado. Bom, hoje nós vamos ter um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre prótese lombar e cervical. E eu falo que é um assunto polêmico, porque eu já tive esse problema. E eu falo polêmico, doutor, porque nós tivemos, no caso, um problema sério comigo, que foi que o médico simplesmente, por uma dor, queria me operar, queria pôr uma prótese na lombar. E é claro que você fala em coluna, claro. Você fica com medo e, de repente, o médico falou, não, você tem que já pôr a prótese. Claro que eu fui buscar uma segunda opinião e o outro ortopedista falou, Tarcísio, ainda não precisa. Você tem que fazer exercícios físicos, fortalecimento muscular. Claro que poderá, mais para frente, ter que fazer, mas não é o momento. Então eu achei muito polêmico, porque quando que realmente o senhor... Primeiro, para que serve a prótese? E quando realmente o senhor indica a sua colocação? Perfeito. É que a coisa é o seguinte, a gente tem várias técnicas diferentes que a gente pode usar. Certo. Provavelmente, a que foi sugerida para você foi um tipo de fixação que você usa pino, parafuso e um suportezinho ou um calço anterior. Exato, exatamente, perfeito. Você vai fazer uma fusão da coluna. O resultado a médio e longo prazo é bom, mas não é excelente, na grande maioria dos pacientes. O que a gente estava discutindo, que a gente veio discutir, são próteses de discos lombares, mas são próteses que vão substituir o disco doente por um disco novo. Não é um sistema de fusão, é tirar o disco doente e colocar um disco novo que vai funcionar anatomicamente igual ao que funcionava o antigo. Então, a gente não está cobrindo o sol com a peneira, a gente não está recalchutando o pneu, a gente está trocando o pneu. Então é muito, muito, muito mais avançado do que foi proposto para você naquela época que você teve o problema. Essa questão que você levantou é extremamente importante, porque na medicina não existe um consenso, você tem a opinião do especialista e a relação do médico com o paciente. Por isso, Tarcísio, é fundamental mais de uma opinião. Quando você vai ser operado, quando você vai ser submetido para uma cirurgia, quando é uma doença de uma gravidade maior, você ter uma segunda opinião é válido. Claro, é tão delicada, né? Porque te traz tranquilidade, te traz segurança e a partir daí a gente consegue evoluir de uma maneira normal. A sua história também é extremamente característica. Ah, André, eu tinha muita dor, passei no colega, pediram para operar, eu passei em outro que pediu PT Calma e eu melhorei. Melhora. As crises de hernia disco, elas vêm em crises, então você tem períodos de melhora ou períodos de piora. O importante é a intensidade da dor, o tempo que ela está persistente sem você ter uma melhora nenhuma e a presença de lesões de medula ou de raiz que indicam maiores gravidades e hoje a gente tem exames que conseguem medir isso. E o senhor sabe que o motivo que me assustou foi porque a dor, eu já tinha uma certa dor quando acordava, mas de repente acordei um dia com dor na perna. E aí o médico pediu os exames e uma semana depois já queria fazer a cirurgia. E essa questão da dor na perna, ela realmente é um sintoma de maior gravidade. Porque você tem o disco da coluna, ele é uma estrutura de amortecedor, é como se fosse uma mola, tem uma membrana dura, um núcleo gelatinoso que absorve o impacto. Quando essa estrutura rompe e vaza, você tem uma hernia de disco, uma compressão de medula ou de nervo. Quando comprime, você tem dor no ciático, dor irradiada para o braço, realmente é um sintoma de maior gravidade que diz que você tem uma estrutura neurológica que está sendo comprimida. Quando é só a dor, André, o que eu tenho? Eu tenho formigamento? Não. Eu tenho perda de urina? Não. Eu tenho perda de sensibilidade? Não. Eu tenho perda de sensibilidade em região perianal, vagina, pênis? Não tenho nada disso, só tenho dor. 4 a 6 semanas é o período médio em que a gente tenta exaustivamente um tratamento antes de indicar uma cirurgia. Então, esse é o padrão do livro, da literatura. Perfeito. Você tem só dor, não tem lesão, não tem déficit? Não. Vamos tentar tratar por 4 a 6 semanas.
Passou de 4 a 6 semanas com dor contínua, aí o risco de você ter uma lesão neurológica é maior. Ah, André, mas você já operou pacientes com menos de 4 semanas? Claro, você tem paciente que está gritando de dor no hospital, tem outras situações. Mas de uma maneira geral, se a gente puder esperar de 4 a 6 semanas, Ideal. quase 80% dos casos vão se resolver, entre aspas, espontaneamente. Só para finalizar, e qual a probabilidade de rejeição? Ela é muito grande? Assim, se a gente estiver falando de uma prótese de terceira geração, não conheço nenhum caso de rejeição. Eles são estruturas extremamente inertes. Ela vai entrar no corpo, ela não vai causar uma reação inflamatória ao redor. Basicamente, é titânio e outros polímeros que vão ser implantados. O que a gente tem, que muitas vezes é confundido com rejeição, é infecção. Então, o paciente tem uma infecção hospitalar, uma infecção por uma bactéria própria, e aí você tem que tirar o implante em decorrência da infecção. E fica no dito popular que foi uma rejeição do material. Mas dificilmente hoje o organismo rejeita um implante. Ele rejeitava antigamente quando a gente usava mais aço cirúrgico, que era um outro material. Hoje que é mais titânio, cromo e cobalto. Hoje você usa muito cromo e cobalto, que é inúmeras vezes mais resistente, inclusive, que o titânio. São materiais assim mais seguros, por assim dizer. Bom, muito obrigado, doutor André Evaristo, pela sua presença, agradeço. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Manda um abraço em casa, boa sorte na sua nova fase. Pandemia. A gente tem que manter o distanciamento. Muito obrigado novamente pela sua presença. Obrigado, Tarcísio.